Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, no nome de Jesus adentramos na Tua presença e tributamos ao Senhor glória, honra e majestade por esta manhã oportuna, Deus. Estamos na Tua casa, Senhor, com o intento de aprendermos da Tua palavra e ouvirmos a Sua voz. Por isso toma a direção à frente, nos alcança, Senhor, e traga-nos a luz e o entendimento, traga-nos a revelação da Escritura, para que em todo o tempo o Senhor seja glorificado. Conduz os que estão a caminho e sobre os que aqui estão, dá-nos da sua bênção, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tomeis assento. Senhores, apostila, página 31. Página 31 da apostila. Vou fazer chamada aqui rapidinho, vocês respondam. O Alberto vem sim. Está na praia, pastor. Ei, então. Fiz aniversário sexta-feira. Gisele, Alex, Ingrid, Valdinei, Tamires, Thalita, Matheus, Amanda, Dina, Sidney, Ana Paula, Fernanda, pastora Deise, Augusto, Rodrigo, pastor Rodrigo, pastor Wilson, Leite Verusca, Vanessa, Edivânia, Magda, Rosane, Viviane, Osvaldo, justificou, né? E a Vanessa está ingressando hoje. Glória a Jesus. Estamos aí em página 31, nós vamos discorrer hoje sobre a aula das bodas do Cordeiro. E essa aula faz muita alusão à sequência da aula de semana passada, porque assim que a igreja passar pelo tribunal de Cristo, recebendo o galardão pelas suas obras, ela já vai se assentar à mesa com o Cordeiro, tá? Então hoje nós vamos ter uma aula muito importante sobre as bodas do Cordeiro e sobre o dia de noiva. A igreja terá um dia de noiva, passará por 9 processos. Esses 9 processos vão preparar a entrada da noiva do Cordeiro para ser recebida pelo Cristo. Então esse é o dia mais aguardado. Essa aula é muito importante porque o que há de mais virtuoso em servir a Deus é a salvação e o que se dará a partir da salvação. Então as bodas do Cordeiro é a maior história de pano de fundo da Escritura. Isso aqui é tão sério, mas tão sério e tão desprezado e ignorado pela igreja atual. Isso aqui passa como ignorância aos olhos da igreja, né? E Deus tomou para si Israel e desposou Israel. Isso está vaticinado nos textos sagrados, mas não faz menção à aula de hoje. Então Deus quis casar com Israel, Deus tomou Israel, deu um dote a Israel, desposou Israel, e no dia de Israel cumprir as bodas com Deus, Israel traiu o Senhor. Israel adulterou e se prostrou a um outro Deus. Então a grande ira de Deus para com a nação Israel se dá no pano de fundo das bodas, porque para Israel houve um compromisso, que é a fase 1, houve um desposo, que é a fase 2, ela foi tramitada por um juramento, Deus tramitou o dote, entregou o dote a Israel, e quando chegou o momento de Israel apenas adentrar as bodas e ser recebido pelo Todo-Poderoso, eles traíram o Senhor, eles adulteraram. Isso trouxe a ira de Deus, a ponto de Deus tomar um profeta tão conhecido, cujo nome é Oséias, e trazer dentro do pano de fundo profético de Oséias a ira de Deus para com uma nação adúltera. Então vocês entendem que Deus o Pai teve todo um cuidado para com a sua noiva Israel, e por ela foi traído. Então agora nós vemos na vida do Filho, cujo nome é Jesus Cristo, o Filho cumprindo o mesmo rito, o mesmo passo a passo com a igreja. Porém, dentro da igreja, como vocês já estudaram, existem 2 chaves, 2 faseamentos da igreja de Cristo. Pastor, quantas são as igrejas na terra? Uma só. Mas dentro da igreja há uma bipolaridade. Existem dentro da igreja aqueles que são de Filadélfia, é uma igreja fiel, tem pouca força, mas não nega o nome e guarda a palavra. E existe no meio da igreja também aqueles que fazem parte de Laodiceia, não são nem quentes e nem frios, são mornos, e pelo Senhor serão rejeitados. Então parte da igreja que faz a menção a Laodiceia
vai exatamente repetir a triste história. Por quê? Porque toda a igreja já está aqui no dote. Independente de ser Laodiceia ou Filadélfia, o dote foi dado a todos. E o que sobeja a igreja para cumprir o casamento com o Senhor? As bodas do Cordeiro. Então essa aula é muito importante, tá? Ela está registrada no Evangelho de João. Vamos abrir o texto, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Bendito seja Deus. João, capítulo 14. Eu precisarei da participação dos senhores hoje, lendo os textos, tá certo? Para ganharmos tempo hábil aí. Então, João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Quem tem o texto, em alto e bom som, leitura, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais estar vós também. Muito bem, essa promessa é maravilhosa, sim ou não? Sim. E Cristo está dizendo que a construção destas casas, o preparo dessas moradas é para a igreja, e não é no intuito de levá-los ao céu, é no intuito de trazê-los para Cristo. Está aí o pronome pessoal: eu vos trarei para mim mesmo, porque Cristo, como noivo da igreja, anela e anseia recebê-la como esposa. É evidente de que nós brasileiros temos um costume muito pagão, um costume muito pecaminoso no tocante ao relacionamento. Israel é sério quanto a isso, né? Na verdade, nós vamos estudar hoje que as bodas do Cordeiro é a consumação do casamento. Então o que é as bodas do Cordeiro para nós brasileiros que temos esse costume? Seria o casamento, o matrimônio selado diante da autoridade civil, selado diante da bênção divina. Então o verdadeiro casamento judaico só se dava na consumação da terceira fase. Então o casamento judaico tinha 3 fases. Repita comigo: 3 fases. Vamos lá. A primeira fase, diga compromisso ou promessa. Compromisso ou promessa. Segunda fase, diga comigo desposo. Desposo. E terceira e última, bodas. Se não houvesse as bodas, ninguém de fato estava consumamente casado. O casamento era tão tratado com seriedade em Israel que, dentro de um ofício de exército, uma convocação militar que era tão comum em Israel, que servia a Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos, se havia uma guerra iminente, alguém que estava indesposo já não podia mais servir o exército. Ele era poupado do exército para honrar o seu casamento, para estar pronto nos dias das bodas. Então essas 3 fases, elas eram mais ou menos feitas assim. O momento do compromisso ou da promessa nunca era feito pelo cônjuge, sempre era feito pelos pais dele. Então veja bem, ninguém escolhia o cônjuge, a pessoa já nascia prometida ou escolhida a alguém. Isso era firmado um contrato entre os pais. O negócio é sério, se assinavam contratos, se faziam juramentos, iam diante dos anciãos da cidade, e os anciãos davam fé àquele juramento que foi protelado. É como se o Rodrigo, que teve uma filha, escolhesse a minha pessoa, da qual o meu filho, e ali se firmava um concílio entre ambos, um juramento. A filha dele cresceria prometida ao meu filho, e ela não poderia se aventurar nem se apaixonar por outrem, porque havia um documento assinado, havia um juramento expedido pela boca de um judeu, e ele não jurava por ele mesmo, ele jurava pelo Senhor. Então esse é o promessa do juramento, tá? Depois do juramento entrava-se em fase de desposo. E o que era o desposo? Quando ambos eles aceitavam aquele matrimônio, e aquele matrimônio era selado diante dos anciãos da cidade, que tinham efeito de juiz, ali eles estavam desposados um para com o outro, já estavam previamente casados, porém não podiam coabitar sexualmente, porque só poderia haver essa união mística quando o marido preparasse o lar para a sua esposa. Enquanto ele não tivesse uma casa para receber a sua esposa, ele não poderia cumprir o rito do casamento. Não é como hoje, bagunçado. Não valia alugar uma casa, não valia assinar um contrato com validade, não, tinha que ter uma casa própria construída. E é exatamente isso que Cristo faz.
Quando Cristo, no âmago do desposo, para com a igreja, porque o juramento foi feito na cruz, a promessa ou o compromisso foi dado na cruz. E quando ele dá o compromisso e a promessa, ele vai para a fase do desposo. O que é o desposo? Ele vai preparar a casa para a noiva. E é essa linguagem que ele está falando em João 14. Ele está dizendo: vós já sois a minha noiva, mas agora eu vou até o meu Pai preparar a casa de vocês. E para que vocês tenham certeza de que eu voltarei, eu não vos deixarei sozinhos, mas eu darei a vocês o Espírito Santo, que cuidará de vós até que eu venha e os receba novamente. Então nós vemos o cuidado de Cristo em cumprir todo o rito judaico. Ele literalmente está casando com a igreja. E aí havia um problema muito grande entre a fase do desposo e as bodas, Rodrigo. Por quê? Porque quando o noivo se desposava da noiva e ia longe buscar uma casa, buscar um lugar para ambos morarem, muitos maridos nunca mais voltavam. E aqui temos um problema. E por que não voltavam? Talvez porque foram assediados por uma mulher, talvez porque firmaram um outro compromisso, porque desonraram a sua palavra. Então às vezes constituíam uma família em outro lugar e nunca voltavam para a desposada. Às vezes morriam e por ele morrer, ela se tornava uma viúva ignorante, porque não sabia que estava viúva. Enfim, muitas mulheres eram frustradas para o resto da vida, porque elas estavam desposadas com alguém, e esse alguém nunca mais voltava para confirmar aquele casamento. Então as bodas era o evento mais importante que existia, tá? Por essa razão a entrega do dote. Diga comigo, dote. Porque se o marido não voltasse para contrair aquela mulher em casamento, pelo menos ele já tinha dado a ela uma riqueza, um dote que poderia mantê-la para o resto da sua vida. Não, a não ser que ela recebesse a informação de que ele morreu. Daí a importância do dote, porque o dote não deixaria ela órfã, o dote não deixaria ela vulnerável, o dote não deixaria ela esquecida. Então aquele dote era o que havia de maior riqueza na família do marido. Então a família do marido tinha que pagar a família da noiva, e a família da noiva segurava aquele dote como uma garantia de que aquele marido vai. Só que Jesus está acalmando. Agora você entende a linguagem. Olha como é bom. Olha como é importante estudar teologia. Como começa o capítulo 14 no versículo 1? Por que ele está dizendo assim, ó? Não turbe o vosso coração. Porque ele está dizendo assim: toda noiva, quando o marido vai para o desposo, se turba. E o que é o turbar do coração? A noiva já fica apreensiva. Será que ele vai me abandonar? A noiva já fica apreensiva. Será que ele vai voltar? Será que ele vai demorar muito? Será que ele vai encontrar alguém melhor do que eu? Será que ele vai encontrar alguém que me traia e que consiga roubar-lhe o coração? Então Jesus está falando com a noiva dele: o meu caso é diferente, eu sou fiel. Não turbe o vosso coração. Jesus está dizendo assim: não se preocupem, muitos não voltam, mas eu estou garantindo, eu vou voltar. Muitos não acham a casa, mas eu estou garantindo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, e eu vou preparar lugar, e virei outra vez para tomardes para mim. Olhe para esse irmão, diga: você tem um marido rico, muitas casas, fiel à sua palavra. Diga para essa pessoa que está do seu lado: ele vai voltar. É uma garantia. Então as bodas do Cordeiro é a consumação do casamento da igreja com Cristo. O que me tira das bodas, pastor? Só você. Nada pode te arrancar das bodas. E aí Jesus, para garantir ainda mais, Magda, ele falou assim: se vocês não acreditam na minha palavra, eu vou dar o dote para vocês. Eu vou dar uma garantia de que eu vou voltar. E qual é o dote que ele disse? Ele disse assim: vão todos para Jerusalém, não saiam de lá. Eu vou mandar um dote para vocês via Sedex. E não é o Sedex da terra, é o do céu. Vai vir com o som de um forte vento impetuoso, vai encher a casa. O nome deste dote é Espírito
Santo de Deus. E enquanto o Dodge estiver com vocês, está garantido, as bodas vai acontecer. Se perder o Dodge, não casa, mas se continuar com o Dodge, a certeza do casamento está garantida para a glória do nosso Deus. É isso. Então isso aqui é o resumo das 3 fases do casamento. Está muito claro? Sim. Porque para você entender boda, você tem que saber que já passou o desposo, já passou o compromisso. Então, como vocês são inteligentes e uma classe esperta, em que fase a igreja está? Desposo. Mas ela já está onde? Ela já está no dote. O que falta então? As bodas. Falando rasgado, no linguajar mais simples, o que falta acontecer, Dinei? A festa. Glória a Deus. Eu casei com a minha esposa numa quinta-feira no civil, mas a gente é crente. Então, eu casei com ela, ela era minha esposa na quinta-feira. Eu tinha sexta e o sábado, mas eu não pude contraí-la como esposa. Meu sogro falou assim para mim: você não vai ainda casar com ela? Eu falei: mas eu estou casado. Eu acabei de assinar o documento. Está aqui, ó, certidão de casamento, homologada, lavrada em juízo, certificada no tabelião. Está aqui, é um documento, ela é minha, eu sou dela. Não, espera a festa, espera o sábado. Você não sabia a minha impaciência no sábado. O convidado me deu parabéns, eu falei: se manda, rapaz, vai embora. Por quê? Porque estávamos literalmente cumprindo a lei. Pastor, eu sou brasileiro, eu sou judeu, mas você é crente, irmão, lavado no sangue do Cordeiro. Então nós vemos que hoje o paganismo que invade as igrejas e que vive no mundo secular, ele abomina isso daqui. Ele abomina. As pessoas não são mais comprometidas com outra desde a infância. Antigamente os nossos pais ensinavam a ter uma única namorada a vida toda, um único namorado a vida toda. Hoje a coisa mais rara é se encontrar alguém que está casado com um único amor da sua vida. E isso traz muitos problemas. Um dia eu vou dar uma palestra sobre isso. Os traumas emocionais que ficam registrados no coração à medida em que você se relaciona com outrem. Cada relação que você tem deixa um trauma emocional em você. Cada relação que você tem deixa um trauma moral na sua psique. Deixa uma raiz de amargura no seu coração. E aí quando você diz assim: eu nunca sou feliz, não é porque a pessoa não te traz felicidade, é porque a quantidade de relacionamentos que você se envolveu trouxe tanta sequela e tanta amarração. Tem muita trança emaranhada no cabelo. Isso aqui é um mundo espiritual surreal. Estou falando uma linguagem bacharel com vocês. Precisa o marido que te apanhar ou a esposa que te apanhar precisa tirar as tranças do cabelo. E isso aí é uma loucura. Você já tentou tirar a trança no cabelo de uma mulher depois que ela ficou 2, 3 meses com o cabelo trançado? É uma loucura, é uma dificuldade. Isso no mundo espiritual é real. Quando Paulo disse assim que a mulher não deve se trajar com tranças, não deve ter trança no cabelo, ele não estava falando de trança, não. Ele estava falando espiritualmente, uma linguagem espiritual. E essas tranças são profundamente espirituais. Os anjos, quando olham uma mulher, eles olham o cabelo da mulher, mas não é o cabelo que está no seu couro cabeludo, eles olham o seu cabelo espiritual. Os anjos conseguem ver, eles amam quando eles veem mulher de cabelo liso no mundo espiritual, que não tem trança. Porque eles sabem que ali está a honra daquela mulher. Agora quando o cabelo está trançado, ele já coça a cabeça e fala: meu Deus, vai dar trabalho. Então hoje o que relativiza a fama de uma pessoa no mundo é a maior quantidade de relacionamentos que ela se relaciona, sim ou não? Verdade. O que potencializa uma pessoa no mundo é a quantidade de relacionamentos que ela tem. Quanto mais relacionamentos ela tem, Alex, melhor ela é. Ele é o cara, ela é a mulher. E na verdade a promessa de Deus sempre foi essa, ó: um único compromisso, um único desposo, uma única boda. Entenderam esse assunto? Sim. Amém? Amém. Já dá para dar uma aula sobre isso? Já dá? Agora, quanto tempo vai durar as bodas do Cordeiro para a igreja? Quantos anos? 7 anos. Porque eu fiz um desenho aqui, ó. Enquanto a terra amarga 7 anos de grande tribulação, enquanto a terra amarga a 70ª semana de Daniel, enquanto a terra vive os 42 meses de falsa paz e os 1260 dias de grande tribulação na terra, aonde são expedidas os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, o grande Leviatã e os 3 ais
a igreja está exatamente esses 7 anos participando das bodas do Cordeiro. É uma festa no céu que vai durar quantos tempos? 7 anos. Entenda que no céu não é cronos, não é tempo, no céu é eternidade. Os 7 anos, se você catar a linguagem de Pedro, que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia, e você convergir esses 7 anos na terra podem ser 11 minutos no céu. Vocês entenderam isso? 11 minutos é o servir de uma ceia. Uma ceia bem servida dura em média 15 minutos. Então é literalmente o servir de uma ceia no céu. Quando terminar a ceia, Cristo vai dizer: vamos para onde, Senhor? Acabei de chegar, já foi, meu filho. 7 anos lá na terra já se consumaram. Então, é claro que eu não estou afirmando que o será, eu estou fazendo uma compensação de tempo para vocês entenderem. No céu não tem como a gente calcular tempo como aqui. Não tem como dizer está demorando ou está rápido, porque no céu tudo é eterno. Tudo passa em câmera lenta. Será maravilhoso. Agora, por que 7? Porque um cético vai perguntar para você, um ateu vai querer uma resposta, alguém vai pedir uma base bíblica, vai dizer assim: por que 7? Por que não 10 anos? Por que não 12? Por que não 40? Por que não 1000? Por que 7? E aí? O que você responde? Não tem nada a ver com... Aí ele vai dizer: isso aí é tipologia, isso é tipologia numérica, eu quero uma base bíblica. Então vocês vão ter Juízes 14. Olha o que está escrito lá, Juízes 14, verso 12. Grande Deus, maravilhoso é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Depois da aula de hoje ninguém vai se escapar do casamento, irmão. Isso é uma certeza. Juízes 14, 12. Quem tem o texto, leiam. Leia com atenção. Separe o seu marca-texto. Você vai marcar aí. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas... Espera aí. No que das bodas? Nos 7 dias. Olha, então as bodas tinham um tempo. Qual é o tempo? 7 dias das bodas declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Isso aí é muito poderoso, esse texto. Mas eu não quero me ater ao segredo dele. Eu quero só provar a vocês que a Bíblia registra que as bodas tinham duração. Qual era a duração? 7. Então, se o noivo tem muito dinheiro, ele pode dar uma de 14? Pode. Mas se ele tem pouco dinheiro, ele tem que se virar para no mínimo ter 7. Porque esse era o tempo da festa das bodas. Não era uma festa de casamento que nós contratamos um buffet por 4 horas. Tinha que bancar 7 dias de festa. 7 dias. Irmão, isso aqui, vocês têm que entender essa aula. Essa história das bodas do Cordeiro é a Bíblia inteira. Quando Jesus vem à terra, qual o primeiro milagre que ele realiza? Transforma a água em vinho. Mas o que está acontecendo lá? Não é um casamento, é as bodas. Ele vai até as bodas que estão acontecendo em Caná da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realiza é exatamente aonde Israel caiu com o pai. Jesus reinicia uma história que estava interrompida. A história com Israel foi interrompida aqui. Então ele vai, irmão, se você não pegar isso aqui eu não falo mais. Isso aqui que eu vou dar para vocês é uma pérola de grande valor. Por quê? Porque Jesus começa os seus milagres, ele inicia o seu ministério em Caná da Galileia, nas bodas. E quando ele vai até as bodas, ele coloca um novo vinho. Não é o vinho velho, é o novo vinho. Porque ele está dizendo assim, eu estou vindo exatamente aonde Israel caiu, para dizer que agora o vinho velho Israel está em segundo plano, porque o vinho deles é a lei. Eu agora estou trazendo um novo vinho chamado graça
E estou trocando a esposa agora será a igreja. Então, um pano de fundo encarar isso aqui, você não pode pregar numa igreja não, hein? Se essa igreja não tiver conhecimento teológico, você abrir a boca para falar isso aqui, vão te expulsar de lá. Porque isso aqui é assunto sério, isso aqui carece de conhecimento, de estudo. Isso aqui é como Jesus disse: não tente dar pérola a um porco, porque um porco não vai entender o que é pérola. Tem lugares que você vai que as pessoas não entendem isso aqui. E você não precisa provar para ninguém, nem se esforçar. Hoje eu sou muito mais maduro do que antigamente. No começo, quando eu estudava teologia e tentava falar com alguém não entendia, eu ficava nervoso e a todo custo tentava fazer ela entender. Eu não abdicava de uma batalha teológica enquanto eu não saísse vencedor. Hoje eu não perco tempo. Se eu falar uma vez e não entender, eu mudo de assunto. Eu não preciso provar nada para ninguém. Então, nós estamos falando de que nós, como igreja, já recebemos o dote. Quem tem o Espírito Santo? Não, pelo amor de Deus, vou perguntar de novo: quem tem o Espírito Santo? Se você não tem certeza que tem o Espírito Santo, então não esqueça o casamento. Você está perdendo tempo. Porque se você perder o dote, acabou. Ei, olha para cá. A Bíblia narra a história de uma mulher que está dentro de casa e ela perde uma dracma. Uma só. Ela perde uma dracma. O desespero é tão grande. Aquela mulher está desesperada. Você sabe o que é a dracma? A dracma era o dote dela. Eu vou mandar no grupo, depois vocês me mandem no grupo a seguinte lembrança: pastor, a imagem do dote. Eu vou mandar para vocês a imagem de um dote judaico. Uma coroa que está em cima da cabeça de uma mulher que vai casar. A coroa tem no mínimo 45 centímetros de altura, cheio de pedras preciosas que vem de todos os antepassados daquela família. A mulher tinha que entrar, imagina o pescoço dela, ela tinha que fazer exercício a vida inteira para aguentar aquela coroa, e tinha que carregar ela aos 7 dias das bodas, até que ela entrasse na câmara nupcial. E quando ela entrasse na câmara nupcial com o seu marido, ele tinha que esperar uns 7 dias para entrar na câmara nupcial. Imagina o desespero, o povo não ia embora, enquanto tem vinho ninguém se manda. Então foi todo mundo embora, entrava na câmara nupcial, e o negócio era terrível, hein? Vocês vão ter essa aula, porque enquanto a mulher e o marido estavam na sua intimidade dentro da câmara, do lado de fora estavam os anciãos da cidade, do lado de fora, esperando a consumação do ato. Porque quando o ato fosse consumado, o marido tinha que apanhar a túnica branca que aquela mulher entrou, e evidentemente pela sua virgindade aquela túnica se mancharia de sangue. Então ele teria que apanhar aquela túnica manchada de sangue, sair na porta da câmara nupcial, levantar aquela roupa manchada com sangue, para que todos os anciões dessem veracidade àquele casamento e dissessem: essa noiva é pura. Glória a Deus. Fala alguma coisa aí. Nada, só pensar. Já mandei no grupo. Não mandou, não mande nada no grupo, que não assisti. Eu já mandei da dracma. Você mandou? Então. Quem está entendendo, amém? Amém. Salmo, Gênesis 24, 61. Pastor, Vou falar do dote. isso tem a ver com o que você falou de quando Jesus chega lá em cima com as vestes? Perfeitamente. Eu vou chegar lá, Thalita. Você está prematuro agora. Você avançou para o final da aula. Eu vou chegar aí, eu vou encerrar aí. Gênesis 24, 61. Você vê como a nossa cabeça é pensante? À medida em que nós aprendemos os textos, nós vamos ligando os pontos na Bíblia e vamos entendendo o porquê de muitas coisas. Então, na verdade, as bodas do Cordeiro é um sonho do Pai. Presta atenção aqui. É um sonho do Pai que vai ser realizado primeiro pelo Filho. Então o pai quando vê o Filho chegando lá em Apocalipse 5, entrando no céu com toda aquela apoteose de glória que vocês já estudaram, recebendo um trono à destra do Pai, toda a autoridade do céu e da terra, na verdade a gente pensa que o Jesus está lá todo o tempo, sentado no trono, mas você vê alguns detalhes que João menciona, que Jesus não fica assim o tempo todo sentado, senão ia ser sedentário. Na verdade Jesus passeia todos os dias entre os castiçais, ele cuida da igreja, ele anda no meio da igreja.
E além de andar no meio da igreja, Jesus também paga os engenheiros e fiscaliza a obra. Ele está a todo momento visitando a Nova Jerusalém para ver se a sua casa está pronta, para ver se a sua casa já está no padrão adequado. Jesus está preparando a casa. E você sabe o que prepara a casa que nós vamos morar? Isso aqui é violento. O que prepara a casa que vamos morar é a quantidade de almas que aceitam Jesus como Salvador. A estrutura da sua casa é a quantidade de almas que você ganha. Pastor, então eu estou com um barraco feio, mas o meu barraco está precário. Nós aprendemos a ter um evangelho egocentrista, onde importa que eu me salve e os outros. Há uma importância muito grande em ganhar almas, porque cada alma é uma pedrinha que é construída naquele edifício. Cada alma que você ganha é um tijolo que você põe lá. Deus é justo. Deus é justo. Sim ou não? Então, se o Rodrigo ganhou 1000 almas, a casa dele vai ser maior ou menor da minha que ganhou 100? Maior. E eu não vou poder dizer, por que a dele é grande e a minha é pequena? Porque lá estão as pedras vivas que foram construídas. Então, irmão, vou te dar um conselho. Pastor, o importante é que eu cheguei no céu, nem que eu more em um barraco. Não tem problema, eu estou lá. Vai fazer toda a diferença. Vamos lá? Quem achou, lê o texto, por favor. Gênesis 24, 61. Olha o dote sendo entregue. Preste atenção no dote. É um costume hebreu. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Certo? As virgens. Quem são essas moças que acompanham a Rebeca? Quem são essas moças que estão acompanhando a Rebeca? Porque ela vai ser recebida por Isaac, sim ou não? Ela vai ser recebida, aliás, por Abraão, não é isso? Por Isaac e Rebeca. Vai ser recebida. E aí dentro dessa citação, nós vemos aí o cuidado com essas moças. Aí você entende também a parábola de Mateus 25. Que a igreja sempre pregou errado. Isso aí é o texto mais pregado errado do planeta. Mateus 25, aonde se compara a igreja às virgens. Isso é uma loucura. A igreja não é as virgens, a igreja é a noiva do Cordeiro. As virgens são as madrinhas do casamento. São essas madrinhas aí que estão acompanhando Rebeca. Está percebendo aí? Lê de novo, Rodrigo, o comecinho. E Rebeca se levantou com as suas moças. Pronto, ela não está sozinha. Ela está com quem? As suas. Não é as moças, é as suas. Porque suas foi ela que escolheu. São amigas de infância, que são testemunhas do compromisso, são testemunhas do juramento, são testemunhas do desposo, são testemunhas do dote. São virgens, não se corromperam, estão esperando o seu noivo como ela também está. Aí você entende Mateus 25. E ouviu-se o grito, aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. E quem são aquelas virgens? São as moças da noiva. E que quando ouvisse o grito, aí vem o noivo, elas tinham que acender as lamparinas para fazer o cortejo nupcial. O cortejo nupcial começava em Israel ao deitar do sol, 6 horas da tarde. Quando o sol se punha, Magda, as noivas tinham que acender as lamparinas. Saíam com a esposa e iam ao encontro do esposo, que ficava na entrada da cidade. Isso era maravilhoso. O esposo não entrava na cidade, ele parava na porta, Mateus. Ele parava na porta, e o amigo do noivo ia correndo até a casa da noiva e dizia: aí vem o noivo. As virgens acendiam as lamparinas. Está de noite. Quando elas acendiam as lamparinas, todo o vilarejo via as lâmpadas. Quando viu as lâmpadas, sabia: eis que o noivo veio buscar uma noiva. E aí as virgens saíam com as lamparinas acesas e a noiva caminhando com elas no cortejo, e a cidade toda cheia de curioso saindo atrás para ver: vamos ver quem é o noivo, vamos ver quem é o noivo, vamos ver quem é o noivo. E aí tem um problema em Mateus 25. Tem um problema, o noivo se atrasa.
Elas ligaram as lamparinas, que hora? 6 horas, perto da meia-noite. Já foi 6 horas de azeite queimando. 6 horas de atraso. E você murmurando porque sua esposa atrasou 40 minutos no seu casamento. Esse noivo aqui se atrasou 6 horas. 6 horas. E aí as virgens loucas perceberam que não tinha reserva suficiente para sair da casa da noiva e ir até a entrada. Então aquelas virgens quem é a noiva? A igreja. Quem são as 5 melhores amigas da igreja? Quem são as 5 virgens que preparam a igreja para o noivo? Agora vocês vão ficar. Quem são as 5 virgens que preparam a igreja para o noivo? Efésios 4:11. Não são pessoas. Aliás, são pessoas que têm ministérios. São serviços. E aqui é uma realidade que eu preciso fazer alusão. E eu preciso que vocês tenham maturidade para ouvir o que vocês vão ouvir agora. São 5 virgens que preparam a noiva. A noiva é a igreja, sim ou não? Sim. Todos somos igreja. Então quem que prepara a gente para ir para o encontro com o noivo? Você vai dizer o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos assiste. Ele é o amigo do noivo. É o Espírito Santo. Quando você coloca uma camisa preta, o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, diz: tira essa camisa, ele não gosta dela. É o Espírito Santo que é o amigo do noivo. Quando eu vou para um lugar que não agrada a Deus, o amigo do noivo olha assim para mim e ele diz assim: não vai para esse lugar, o noivo não gosta. Quando eu conto uma mentira e acho que estou por cima, o amigo do noivo diz assim: não conta mentira, ele não é mentiroso, ele gosta da verdade. Como é bom ter um amigo do noivo, porque o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, está dizendo para a gente, ele está dizendo: o padrão do noivo é esse, fique no padrão, fique na medida, fique no contido, fique da forma que ele quer, porque eu estou aqui para cuidar de você. Ele me deu como dote e me deu uma garantia: eu vou voltar, cuida da minha noiva para mim. Mas hoje as pessoas não ouvem mais o Espírito Santo. Antigamente a coisa mais comum na igreja era alguém falar assim: o Espírito Santo não deixou, o Espírito Santo não permitiu, o Espírito Santo me impediu, o Espírito Santo me proibiu. Eu nunca mais ouvi ninguém falar isso na igreja. Hoje é: eu faço, eu posso, eu aconteço, eu vou, ninguém manda, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, ninguém pode, ninguém faz. E o amigo do noivo tentando dar jeito na noiva. Vocês estão aí, irmão? Quem são os 5 amigos, então, as 5 madrinhas da igreja? Vocês estão aí, pelo amor de Deus? Então lê um de cada vez, para não ler todo mundo junto. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória a Deus. Está aí. Quantas são as virgens prudentes? 5. Quantos são os ministérios? 5. São eles que preparam a igreja para encontrar-se com Cristo nas bodas. Irmão, olhe para cá, agora a realidade que eu falei que eu ia mencionar. Muitas igrejas hoje não tem mais os 5. Uma igreja pronta para o arrebatamento tem que ter 5. Não é 3 nem 2, é 5. E você sabe o que é o duro de todas as coisas? Toda igreja tem os 5. O problema é se os 5 têm azeite. Toda igreja tem pastores. A diferença é saber se o pastor está com azeite.
Toda igreja tem evangelistas, a diferença é saber se os evangelistas estão com azeite. Toda igreja tem apóstolos, a diferença é saber se eles estão com azeite. Toda igreja tem profetas, a diferença é saber se eles estão com azeites. Toda igreja tem doutores, e a diferença é saber se eles estão com azeite, porque são eles, alegres, os maiores responsáveis em preparar a noiva para as bodas. Toda igreja tem que ter um apóstolo, irmão. Quando eu falo apóstolo, eu não estou falando de unção, não estou falando de derramamento de azeite e reconhecimento humano. Apóstolo é aquele que anda com Cristo, está registrado em Atos 1. Qual a condição para ser apóstolo? Ser testemunha real de Jesus Cristo, ver Jesus, ter intimidade. Toda igreja tem que ter alguém que anda com Cristo, que vê Cristo, que ouve Cristo, que sente Cristo, alguém que tem intimidade com Cristo. Toda igreja tem que ter profeta, aquele que dá medo nas pessoas quando estão em pecado, aquele que quando a pessoa peca, ela pensa 2 vezes antes de ir para a igreja, porque ela sabe que tem alguém lá, que Deus mostra, que Deus revela, que Deus fala. Antigamente era assim, sim ou não? As pessoas tinham medo, porque sempre tinha um profeta na igreja, alguém que falava, Deus viu, hein? Hoje não, hoje o camarada está em adultério, em cima do altar pregando e não tem profeta que revela. Toda igreja tem que ter evangelista para ganhar alma, para trazer de fora, para cumprir o nome eclésia, quer dizer, tirados para fora. Toda igreja tem que ter, toda igreja tem que ter pastores. Não é pastor que prega em todas as igrejas, pastor é quem cuida do rebanho. Tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Está cheio de igreja que o culto está começado e o pastor chega igual uma celebridade. O culto já começou, que pastor é esse que chegou depois das ovelhas? Pastor para cuidar bem do rebanho tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. É o mínimo, porque para que foi chamado um pastor para pregar? Não. Para que foi chamado um pastor para ensinar? Não. Para que foi chamado um pastor para cuidar? Pastor não precisa saber pregar e nem ensinar, ele precisa saber cuidar. Se na sua igreja tem um pastor que não prega bem, não ensina bem, mas cuida de você, levanta a mão e glorifica a Deus. Você tem um pastor de verdade. Porque tem igreja que tem pastor que prega demais, ensina muito, mas não cuida. Você sobe da igreja e não percebe. Mas tem pastor que só de olhar para você, ele sabe como você está. Ele bateu o olho assim, não está bem. O que aconteceu? Você diz assim, não, o que aconteceu? Levanta a mão e agradeça a Deus, você tem um pastor. E toda igreja deveria, isso aqui é o que mais machuca o meu coração. Toda igreja deveria ter um doutor, não é doutor médico, não. É mestre da palavra. Toda igreja deveria ter um teólogo. Toda igreja deveria ter alguém que maneja bem a palavra da verdade. Mas hoje a igreja brasileira é uma bagunça. Se derrama azeite em alguém que nunca leu a Bíblia, porque Deus mandou. Que Deus é esse? Não, porque você vai ser ungido. Por que você vai ser ungido? Porque tem um dízimo alto. Porque tem que ter uma posição de influência na igreja. Porque é meu amigo, é meu companheiro, porque eu sou chegado dele. Vocês estão aí? Se a igreja não tiver os 5, ela vai ter deficiência para ir para as bodas. Pastor, mas no caso, poderia ser uma pessoa com mais de um ministério? O apóstolo tem os 5. Todo apóstolo é os 5. Geralmente o apóstolo da igreja é sempre o líder. E o líder recebe de Deus os 5 para usar na ausência dos 4. Então, se tiver um apóstolo, tem 5 ministérios? Tem. Se ele tiver com azeite. O senhor nunca entregou uma profecia, porque na sua igreja tem 3, 4 irmãos que têm o dom da profecia. Mas naquele culto tinha uma alma que precisava ouvir Deus falar e nenhum dos profetas foram. Deus vai entregar a profecia para o anjo da igreja. Na sua igreja, Ednei, tem 3 evangelistas, 3 irmãos que trazem muitas almas para o reino, mas eles estão meio devagar, estão sem azeite. Deus vai usar você para trazer as almas.
Você precisa sair daqui comprometido a ser pelo menos um dos 5. Aliás, cada um de vocês tem um desse aqui, ó. Pastor, eu não sei quem é só, não. Então aceita Jesus de novo, irmão. Não é possível. Eu estou dando aula de teologia para quem nem sabe o que é. Você tem que saber o que você é. Eu não sou pastor, não tenho unção. Não estou falando de unção, põe isso na sua cabeça. Tem irmão que não é pastor, mas ele cuida dos irmãos. Ô irmão, você não veio para o culto ontem? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Isso aí é um pastor. É um chamado, é um ministério, é um serviço. A palavra ministério quer dizer serviço. Então você está cumprindo o serviço de um pastor. Tem irmão que é evangelista. Ô irmão, você não vai para a igreja hoje? Eu vou te buscar, viu? Eu vou te buscar. Tal hora eu estou aí na sua casa. Isso aí é um ministério de um evangelista. Tem irmão que tem ministério do autor, ele não manja nada, mas ele ensina aquela beleza. Você entende o que eu vou falar com você? Dá a Bíblia aqui. Então, isso aqui, espera aí que isso aqui eu vou ligar para o pastor aqui. Não, então, mas é assim, ele ensina. Tem aptidão em ensinar. Esses são os piores, porque eles falam demais. Quando você senta para conversar com ele, você pede para ir embora, porque ele não vai. Tá bom, deu para entender? Quantas são as virgens? 5. São elas que levam a noiva ao encontro do noivo para o cumprimento das bodas. Então, o que precisa ser avivado na igreja nesses últimos anos, nesses últimos tempos, são os ministérios, para que a noiva esteja pronta para o arrebatamento, porque o arrebatamento nos levará para as bodas do Cordeiro. Deixa eu ver. Eu não estou lendo a apostila para não ficar uma aula cansativa. Eu quero ler guarde essas virgens. Guardaram as virgens? Eu vou mostrar para vocês um salmo na Bíblia agora que mostra a igreja entrando no céu para as bodas. A mesa já está lá. Vocês conseguem imaginar esse cenário? Tem que ser crente novo. Vocês têm a mente de Cristo. Pensa numa mesa bonita, de marfim, com ouro bordado, na sua ponta as inscrições reais. Essa mesa gigante. Já tem uns camaradas sentados nela, que é a igreja dos primogênitos, que já está com o corpo glorificado lá em cima. Eles já estão sentados na mesa, mas ficam um olhando para o outro, porque não pode fazer nada, a mesa está vazia, não tem nada servido nela. Porque vai se cumprir o texto de Davi: ninguém vai sentar na mesa enquanto o último não chegar. E quem é o último que chega? A noiva do Cordeiro. E aí vocês vão ver nesse salmo que tem uma cadeira reservada para a igreja lá. E todo mundo que está sentado fica de olho naquela cadeira e pergunta assim: quem é que vai sentar aí? E Cristo está falando assim: quem vai sentar aí é a rainha. E eles estão olhando no céu e estão dizendo: quem é a rainha? Agora faz a conta comigo, você é inteligente. Jesus é rei dos reis? Você é a noiva dele? Quem casa com o rei vira o quê? É ruim a gente ouvir isso, né? Mas é a linguagem espiritual, você tem que ter entendimento disso aqui. Salmo 45, esse texto é maravilhoso, hein? Esse aqui eu quero fazer menção de lê-lo. Salmo 45.